Vou começar aqui com uma analogia. Talvez vocês estejam estranhando um pouco aí essa imagem, mas vai fazer sentido já já. Atenção, pessoal. Quando você quer aprender a dirigir, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, que tem tudo a ver com o inglês, apesar de não parecer. Quando você quer aprender a dirigir, você vai para uma autoescola, talvez, né? Aprender, alguém te ensina. Drive. Mas assim, você imagina que em vez do professor, do seu pai, da sua mãe te ensinar a dirigir, ele te ensine o que é uma vela de ignição. Ele te ensine o que é um pistão. Ele te ensine o que é pastilha de freio. Ele te ensine para que serve um carburador. É óbvio que essas coisas são importantes para o funcionamento do carro. Algumas talvez não, talvez menos, mas assim, um carro precisa de uma correia dentada. Precisa de uma pastilha de freio, precisa de uma vela de ignição. Então, são coisas que o carro precisa para funcionar. Mas aí eu te pergunto, você precisa saber o funcionamento do carro para você dirigir um carro? Eu acho que não. Eu acho que dirigir um carro se refere a você dominar o volante, dominar a embreagem, os retrovisores, entender um pouco o que o painel está te dizendo. Então, não faz muito sentido você saber o que é uma vela de ignição, ou uma correia dentada, ou um carburador. Não faz sentido. E por que eu estou falando isso? Porque o ensino de inglês, durante muitos e muitos anos, foi pautado exatamente nisso. Foi pautado em explicações gramaticais, ou seja, em dar os porquês da língua e não ensinar a língua. É a mesma coisa se você fosse aprender a dirigir um carro e a pessoa ficasse te explicando do que é feito o material do pneu, se o motor é assim, é assado. Isso não contribui nada. Contribui para o funcionamento do carro. Isso não é mentira. Mas agora, não contribui para você poder aprender a dirigir o carro. É a mesma coisa com idiomas. Quando você vai para uma escola e, sei lá, um professor quer te apresentar o que é um pronome possessivo adjetivo e um pronome possessivo substantivo, claro que essas coisas são de extrema importância para a língua funcionar, para a língua existir. Mas elas não são de importância para você saber. Assim como saber o que é uma vela de ignição vai te ajudar a dirigir um carro. Então é complicado essa metáfora, mas é muito importante que vocês entendam que o ensino de inglês, o ensino de idiomas, ele não deve ser pautado em ensinar os porquês da língua. Você tem que falar a língua, você tem que praticar, você tem que se desenvolver na língua e não ficar entendendo o que é uma oração subordinada, subjetiva. Isso é bem complicado, né? Mas isso acontece bastante. Outra coisa importante, pessoal, além dessa questão gramatical, mas outra coisa importante é isso aqui. Eu vou aqui falar, majoritariamente, nessa aula de hoje, sobre como que a escrita pode te influenciar negativamente para aprender inglês. Pessoal, isso não quer dizer que a escrita seja um demônio, que a escrita não vai pro céu, que a escrita é armadilha de Satanás. Não, também não é assim. A escrita é importante, a escrita tem o papel dela, mas para aprender o inglês falado, talvez a escrita mais atrapalhe do que ajude. Então, você quer um resumo do papo de hoje? Eu vou meter o pau na escrita para você entender a importância do idioma falado e como que para aprender o idioma falado, você não precisa da escrita. Pelo contrário, a escrita mais te atrapalha do que ajuda. De novo, a escrita tem seu papel, é importante, mas língua escrita não faz língua falada. Então, quem veio primeiro? A fala ou a escrita? Quem veio primeiro, na opinião de vocês? A fala ou a escrita? Ó, uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3.500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Já a fala, atenção nessa parte que é importante, já a fala, supostamente o homem começou a falar 50 mil anos antes da escrita. O que isso quer dizer? Tanto a fala quanto a escrita, elas servem propósitos parecidos. Se comunicar, passar e receber informações, interagir. Só que a fala, ela está há milhares de anos fazendo com que os homens se comuniquem. Enquanto que a escrita, que a gente costuma falar que é um ato civilizatório, que é artificial, que é um código, ela veio muito depois. Se a gente fosse pensar em termos, sei lá, cronologicamente, uma analogia, a fala é um senhorzinho de idade de 80 anos e a escrita é um bebezinho. Então, o fato da fala ter vindo antes fez com que os nossos genes, a nossa biologia, agora eu estou falando realmente do nosso design biológico. Então, o fato de a fala ter vindo muito antes fez com que os nossos genes se preparassem para isso. Já a escrita não. A escrita, ela é muito recente para ela estar inscrita nos nossos genes. O que eu quero dizer com isso? Meu Deus, por que o Felipe está falando um negócio de fala que está inscrito nos nossos genes, enquanto que a escrita não está? O que ele quer dizer com isso? Pessoal, o que eu quero dizer é que você foi feito para falar. Todas essas informações que eu dei, todo esse rodeio, toda essa baboseira que eu falei aqui, o ponto é, você foi feito para falar. A
fala e a audição, a comunicação do ser humano através da fala e da audição, elas são naturais. Existe algo dentro do nosso cérebro que se chama faculdade linguística. Aliás, faculdade não, faculdades linguísticas. E essas faculdades linguísticas, quando uma pessoa nasce, uma pessoa está predisposta a falar. Uma pessoa, ela nasce para ouvir e falar. Então, qualquer criança, qualquer bebê que sai ali do ventre da mãe, aquela criança tá nos genes dela, tá na biologia dela. Falar, aprender a falar. Isso é algo natural do ser humano e instintivo. É a mesma coisa de que quando um bebê nasce, ele vai no peito da mãe para conseguir alimento. Isso é instintivo. Por que ele não vai no cabelo? Por que ele não vai na orelha? Por que ele não vai na perna, no pé? Como é que ele sabe que é aqui? Nossa, isso ninguém falou para ele. E se falasse, ele ia entender, porque as crianças, os bebês ainda não têm língua, né? Isso é instinto. Ele sabe que tem que ir lá. É a mesma coisa com a língua. Qualquer criança, qualquer pessoa qualquer ser humano vai desenvolver língua, vai falar, língua oral, falada. Enquanto que a escrita é algo que é, digamos assim, um pouco mais difícil. A escrita é um código. A escrita é um ato civilizatório, ou seja, é algo que a gente faz pra gente se civilizar. Exemplo, é como vestir roupas. Vestir roupas é um ato civilizatório. A gente não vê ninguém pelado aí na rua, mas poxa, se a gente estivesse num mundo que ninguém avisasse que tem que vestir roupa, talvez as pessoas nascessem e não iam botar roupa. É a mesma coisa com a escrita. A escrita, ela precisa ser ensinada para as pessoas. Ela não é natural. Olha só, tem uma frase de um linguista extremamente conceituado, infelizmente ele já faleceu, que é o Antônio Luiz Marcuski. Ele fala assim: seria possível definir o homem como um ser que fala e não como um ser que escreve. Essa frase é um pouco difícil. Parece simples, mas é difícil. O que ele quer dizer com isso? Pessoal, só para vocês entenderem o contexto. Esse linguista, todos os estudos acadêmicos dele, as pesquisas, foram todos voltados para a diferença entre fala e escrita. Esse linguista, ele dedicou a vida dele em estudar aspectos científicos entre fala e escrita. E o resumo do trabalho dele é mais ou menos isso. Ele quer dizer que nós, seres humanos, fomos feitos para falar. Biologicamente fomos feitos para falar, enquanto que a escrita não. Não somos seres de escrita, somos seres que a gente aprende a escrever. Algumas pessoas, a duras penas, parece um pouco óbvio isso, mas na hora de aprender idiomas, eu acho que as pessoas fazem o caminho inverso. E já eu vou criticar isso aí, já eu vou falar. Tem outro linguista, que é o Marcos Banho, que também é um linguista hiper, mega, ultra conceituado, eu consumi muito do trabalho dele. Ele diz assim: do ponto de vista da história de cada indivíduo, o aprendizado da língua falada sempre precede o aprendizado da língua escrita. Do ponto de vista da história da humanidade, é a mesma coisa. Um outro grande exemplo é uma pessoa analfabeta. Não sabe como funciona a escrita, mas comunica falando naturalmente. Inclusive, muitas pessoas que são analfabetas, ou que eram analfabetas, tinham uma comunicação excepcional. Eram falantes de português fluentes. Você vê que a escrita não tem nada a ver com fluência. Fluência tem a ver com a fala, com a oralidade. O meu avô era analfabeto. E ele se comunicava tão bem, tão bonito através da fala, que eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui que não sabe inglês, né, qualquer pessoa que não sabe ainda inglês, daria tudo para ser igual ao meu avô, só que no inglês. Ou seja, fluentíssimo na fala, mas analfabeto na escrita. Porque a escrita, basta um pouco de esforço para você aprender. A fala é inerente, é intrínseca. Nós, biologicamente, fomos feitos para falar. O Marcos Banho, ele diz que na humanidade, sempre, a fala precedeu a escrita. Os seres humanos sempre falaram antes de escrever, sempre. E do ponto de vista de cada indivíduo, é a mesma coisa. Pessoal, eu pergunto para você, você aprendeu a escrever antes de aprender a falar? Isso não acontece com ninguém. Isso nunca aconteceu com ninguém. Ninguém, jamais, aprende a escrever para depois aprender a falar. Você conhece alguém que foi assim? Pelo amor de Deus, digita aqui que vai ser novidade pra mim. Em 30 anos de vida eu nunca vi alguém que sabia escrever, mas não sabia falar o português. A gente sabe falar o português, entende? A gente se comunica com os nossos pais, pra depois a gente ser alfabetizado. Eu fico pensando, né? Essa questão da fala, ela é presente na humanidade inteira, em cada indivíduo, sempre começando com a fala. Por que na hora de fazer um idioma estrangeiro, um espanhol, um inglês, um francês, um idioma estrangeiro, a gente tem esse hábito de começar ao contrário? Por que a gente sempre começa com um livro e a gente tem que ler? Bom, eu já vou explicar daqui a pouco que essa não é uma boa ideia e eu vou dar vários exemplos práticos. Entretanto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aprendemos a falar e a entender português. Posteriormente, vamos à escola para sermos alfabetizados. Você concorda? Sim ou não? Fica com esse pensamento em mente para responder uma outra pergunta. Então, primeiro a gente fala português, a gente é fluente em português, comunica em português, para depois sermos alfabetizados. Aí, a outra pergunta é a seguinte:
que a gente aprende o inglês pela escrita e não pela fala? Por que a gente começa pela escrita? Acho que a maioria dos métodos sempre começa com um livro, ensinando a palavra escrita, ensinando a tradução, ensinando a gramática. E a fala sempre é algo assim, a fala é algo que a gente vai aperfeiçoar. A fala é algo que a gente vai aprender mais pra frente. A pronúncia é algo que é estética. A pronúncia é algo que é importante. O importante é você saber aqui a palavra, o significado, como escreve. A fala não. A fala é quando estiver avançado. Quando estiver avançado, faz conversação. Essa é a abordagem que eu vejo de vários métodos. Comenta aqui pra mim, por favor. Por que a gente aprende inglês pela escrita e não pela fala? Por quê? Que é o caminho contrário. Por quê que é o caminho contrário? Pois é, eu acho que se a gente aprendesse inglês da mesma forma que aprende o português, através da prática e primeiro consolidando os sons para depois a escrita, seria muito melhor. Essa é a minha proposta, esse é o meu trabalho, essa é a minha vida, é isso que eu faço no meu método. Eu ensino primeiro o som para depois ir para a escrita. Isso numa mesma aula. Para mim é muito mais importante o aluno ter os sons ali, ele pronunciar os sons, enxergar os sons com os fonemas, para depois ele ver a escrita, porque os professores não sabem. Para quem viu a aula teórica 4, aliás, alguém aí viu a aula teórica 4? Na aula teórica 4, eu entrevisto a Thais Christopher, que é uma das maiores cientistas do Brasil e do mundo, e ela fala exatamente isso. Ela forma professores de inglês, ela é professora de professores de inglês. E ela fala ali, olha, a cada 10 professores, 9 não tem noção dos sons do inglês. Ou seja, quer dizer, 9 dão aula de inglês com os sons do português. E aí você fica naquela velha frustração de não conseguir falar, de não conseguir formar frase, de travar e principalmente de não entender inglês falado, porque você não conhece os sons. E conhecer os sons para a língua falada é o mais importante. Quando você vai ler ou escrever, você precisa conhecer as letras. Então quando você vai ler ou escrever, as letras é a coisa mais importante. Agora, quando você vai falar ou ouvir, você precisa ter o conhecimento dos sons. Não existe falar sem emitir som. Não existe entender sem ouvir sons. Escrever e ler, ok, os sons você não precisa deles para isso. Mas para falar e para entender precisa dos sons. Faz um tempo já que eu trabalho sozinho, não trabalho com escolas, mas a verdade é que as pessoas se surpreendem muito com esse negócio de fonema, fonologia, que é algo muito básico. Se você for parar para pensar, foi assim que você começou o português. Existem padrões. Os padrões que existem, eu ensino. Exemplo, o S. A pronúncia do S no final de palavra pode ter 3 pronúncias. E é um padrão. Ou seja, toda vez que tiver um S no final de palavra, tem 3 formas de pronunciar esse S. E essas 3 formas são condicionadas ao contexto fonológico. Então, nesse caso, eu ensino o ED. O ED no passado. Existem 3 formas de pronunciar o ED no passado. A ortografia ED e a pronúncia tem 3 formas. Existe um padrão fonológico, tem um condicionamento que vai te dizer qual pronunciar. Então eu ensino isso. Eu ensino exatamente quando vai pronunciar uma, outra ou outra. Isso eu ensino. Por que eu ensino? Porque tem padrão. O que tem padrão, eu ensino. Essa imagem, ela mostra a ortografia O, U, G, H, que podem ter várias pronúncias. Af, kaf, af. Então, o GH é af. Rough, rough. O GH é uf. Through. O GH é u. Though. O GH é o. But. O GH é a. Drought. O GH é ao. Thorough. O GH é a. E hiccup. O GH é up. Então aqui não tem padrão. Enquanto lá no S e no ED tinha padrão, eu ensinei, mas tem coisa que não tem padrão. Então eu não quero mentir pra você. O que tem padrão eu ensino. O que não tem padrão, meu amigo, não tem como. Até eu aprendo todo dia, tá? Então faz parte. Pessoal, eu vou agora fazer aquela metáfora, aquela alegoria. Olha que palavra chique, eu vou fazer aquela alegoria. Eu vi na faculdade, foi difícil pra mim entender, mas quando eu entendi, nossa, assim, minha cabeça abriu. Vamos lá. Essa imagem aqui, ela é mundialmente famosa, mundialmente, tá? Isso aqui é uma obra de arte, é tipo Mona Lisa. Acho que muitos de vocês não conhecem, mas ela é tão famosa quanto a Mona Lisa. Pintura do pintor surrealista belga René Magritte. Este quadro, uma das obras-primas surrealistas do artista, está atualmente no Museu de Arte do Condado de Los Angeles, de Califórnia. É considerado um ícone da arte moderna. Meu Deus, o que o Felipe tá fazendo? Eu vim aqui pra ver inglês, que tá mostrando negócio de arte, meu Deus. Tá escrito assim, pessoal. Tá escrito em francês, tá? Ceci n'est pas une pipe. O que significa ceci n'est pas une pipe? Está escrito, isto não é um cachimbo. Pessoal, o que é isso? Se não é um cachimbo, vamos ver se alguém acerta. Se alguém acertar, assim, vai
Porque a relação que eu estou buscando entre falar idiomas e escrever idiomas, a fala dos idiomas e a escrita dos idiomas, tem tudo a ver com essa imagem. Tem tudo a ver. Tudo, tá? Não é um cachimbo porque é uma representação. Essa é obra de arte e está escrito: isto não é um cachimbo. Eu, com 19 anos na faculdade, tentando entender. Menino pobre, de Franco da Rocha, menino que não era estudado, nada, olhando lá, isso não é um cachimbo. Mas se isso não é um cachimbo, o que que é? Parece um cachimbo. Pessoal, isso não é um cachimbo. Isso é a representação de um cachimbo. E o que isso tem a ver? Peraí, você pode fumar esse negócio? Você pode tragar esse negócio? Não pode. Então não é um cachimbo, porque cachimbo é um negócio que você fuma, traga, sei lá. Então, qual que é o ponto? Agora vem o ponto, agora vem o resumo. A representação pictográfica não representa a realidade, assim como a escrita não representa a fala. Agora o negócio vai ficar bom. Agora a gente volta pro inglês. Saímos das obras de arte, vai pro inglês. Agora vai ficar bom. Pessoal, a fala, ela não é representada pela escrita. Não dá. E é o que a gente tenta fazer o tempo inteiro. A gente tenta fazer com que a fala represente, quer dizer, a escrita represente a fala. E não dá. Pessoal, quantas letras nós temos no alfabeto português e no alfabeto inglês? Alguém sabe quantas letras tem no alfabeto do inglês? Bota aqui pra mim. Quantas letras tem no alfabeto do inglês? Bota aqui pra mim. Letra é aquilo que você escreve. Letra, tudo bem? É o que você escreve. Grafema. Então, quantas letras tem no alfabeto do inglês? Tem 26. É igual ao alfabeto do português. Tem 26 letras. E quantos fonemas tem no inglês? Quantos fonemas? A gente tem 26 letras no alfabeto. 26. E fonemas? Quantos fonemas a gente tem? Pessoal, os fonemas são por volta de 40, né? Eu costumo dizer que gira ali entre 41 e 45. Depende do sotaque, depende do padrão, mas 41 fonemas é o que a gente precisa no sotaque americano padrão. 41. No britânico tem um pouquinho mais, a gente consegue chegar a 45. Depende, né? Depende de algumas coisinhas. Mas enfim, pessoal, como é que 26 letras representam 42, 43 fonemas? E aí, como é que representa? A resposta é, não representam. Aí alguém pode vir e falar assim, mas a gente pode combinar duas letras para ter um som. Tipo SH, que vira sh. Ou tipo CH, que vira ch, ch. Ah, é? Será? Mas tem SH que não é sh. Tem CH que não é ch, como na palavra máquina. Machine, tem combinação de letra, pode ter vários sons. Então, como é que as letras OUGH podem ser AF, UF, OU, A, AU, e AP? Como é que as letras OUGH podem ter todos esses sons? Como? Nem fazendo a combinação dessas 26 letras, a gente consegue representar os fonemas do inglês. Pessoal, eu vou colocar aqui uma outra imagem para exemplificar isso. Esta imagem. Para quem viu as aulas, eu acho que na aula 2 eu apresento a fala do gênio do Aladdin. A frase é I could have just stayed in. Essa é a frase. I could have just stayed in. Essa é a pronúncia que, se o seu professor tiver uma boa pronúncia, vai te ensinar. Tá bom? Porque ainda tem isso. Ainda tem professor de inglês que ensina inglês com o som do português. Mas essa é a pronúncia que ele vai te ensinar. I could have just stayed in. Mas olha como essa frase é falada por um nativo. I could have just stayed in. 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 É assim que fala. Olha como muda toda a pronúncia. Lembra que eu mostrei a imagem falando assim? Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo. Isto é a representação pictográfica, que agora eu aprendi esse diacho dessa palavra, não vou mais parar de usar. É a representação pictográfica de um cachimbo. É a mesma coisa aqui. Então, essa frase que está em cima, I could have just stayed in, não é a fala. É uma representação da fala. Mas vocês entendem que a representação da fala não é a fala? Assim como aquela imagem, sim, como aquela imagem do cachimbo. Não é o cachimbo, porque você não pode pegar, colocar as ervas e fumar. Não é. Aquela representação é a mesma coisa aqui. Então nessa frase, o have vira of. Olha a diferença de pronúncia de have para of. Have, of. Então na escrita você tem have, mas na pronúncia tem of. Por quê? O H é apagado e o A vira um schwa. A mesma coisa com just, que vai perder o T, vai ficar just. A mesma coisa ali com E, que você escreve o E e você não fala. E o D, que vira R,
né? Staten. Aí eu coloquei aí embaixo, pessoal, ó, como que seria mais ou menos em português. Claro que isso aí é um negócio assim, também não representa. Mas eu pergunto pra vocês, entre a frase de cima, em inglês, pessoal, olha a frase de cima em inglês, olha pra ela, a escrita das palavras. Entre essa frase de inglês, I could have just stayed in, e o meu Chico Bento, essa parte aqui de baixo, ó, que eu escrevi, I could have just stayed in. Entre o inglês, lá em cima, e o meu Chico Bento é uma transcrição, enfim, toda errada. Entre o meu Chico Bento, qual que tá mais fácil de perceber os sons? A frase em inglês ou o que eu escrevi? I could have just stayed in. I could have just stayed in. Essa é a pronúncia. I could have just stayed in. Eu acho que é o meu Chico Bento. Por que no inglês eles escrevem a frase assim? Enquanto que o meu Chico Bento parece que aproxima mais, parece que representa mais, parece que é mais fidedigno. Nossa, como eu tô chique falando bonito, parece que é mais fidedigno. Pois é isso aí. Qual que representa mais? A escrita em inglês ou o meu Chico Bento? É o meu Chico Bento. Se você falar que é a frase em inglês, eu vou aí te dar um tapa na sua cara, seu bobão. Não é. É mais parecido do jeito que eu coloquei. Qual que representa mais? O meu representa mais. Então por que se escreve assim? A escrita é arbitrária. A escrita não representa a fala. E é por isso que eu mostrei aquela obra de arte do cachimbo, falando que isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo. A mesma coisa, eu aponto para essa frase em inglês, escrita em inglês corretinho, I could have just stayed in, e digo, isso não é a fala. Isso não é o que ele falou. Não é o que ele falou isso. Isso é uma representação do que ele falou. Mas não é fidedigna, não é parecida, não é igual. Vocês precisam entender isso se vocês quiserem adquirir a fala do inglês ou de qualquer outro idioma. A escrita é uma representação da fala, não é a fala. Os fonemas é o que chega mais perto de representar a fala. É o seguinte, essa palavra, pessoal, ela é pronunciada assim, ó, work. Muita gente, porque vê a escrita, pronuncia work. Essa vogal O, pessoal, não existe no inglês. Então no inglês não existe O. No português existe O, como da palavra coco. Quando você vê a letra O no inglês, você fala como se estivesse falando português. Work. Mas não é work, meu amigo. Não é work porque não existe O em inglês, não existe. Eu sei que você quer falar work, mas a pronúncia tá errada. É work. E aí quando a gente bota essa palavra no passado, piora. Você tá vendo ED na escrita. O que você quer falar? Ed. Você quer falar worked, porque você tá vendo a escrita e você tem padrões fonológicos do português. E no português, quando escreve ED, é ed. E aí você quer falar worked. Mas não pode, é um T. A pronúncia é um T. Worked, e não worked. Ai, Felipe, mas deixa eu falar com o meu sotaque, isso aí é muito difícil, falar certo é muito difícil. Não é que é difícil, amigo, é que você não foi apresentado as formas certas ainda. E ler do seu jeitinho igual seria em português é mais fácil pra você, porque você já sabe os sons do português. Agora, ler em inglês com a pronúncia do inglês é difícil porque você não conhece. Você vai ter que conhecer os fonemas do inglês, vai ter que conhecer a pronúncia do inglês. Isso é um trabalho a mais pra você. Então é por isso que você vira pra mim e fala que isso é besteira, que isso é estética, que isso é pra avançado. Não é, meu amigo, não é. Sabe por que não é? Porque daí você costuma falar worked, você pega vício, você não aprende o certo, você fala tudo errado, as pessoas não vão entender, as pessoas vão prestar atenção mais no seu sotaque, e pior de tudo, você não vai entender o inglês falado. Se você não consegue pronunciar corretamente as palavras, você não vai entender como pronunciarem corretamente. Por quê? Você está esperando eles falarem worked, e eles vão falar worked. Você está esperando worked, mas a pronúncia é worked. Ainda mais, assim, uma palavra isolada pode até ser que você entenda, mas querendo uma frase gigante, que vão te fazer numa entrevista de emprego, num seminário, alguma coisa. Então, de pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. Se cada pronúncia que você fala tem sotaque, tá errado, tá com o nome do português, você nunca vai entender uma frase quando o nativo falar. Eu sei que o caminho é duro. Eu sei que falar worked é mais legal, é mais gostoso do que você achar português. Mas não é esse o caminho. O caminho mais fácil não é o caminho que te traz a maior qualidade. Não é. E vocês também precisam parar de ser preguiçoso. Precisa de duas coisas, pessoal. Precisa de duas coisas. Primeiro, alguém que ensine os sons. Pode ser eu, pode ser a Thais Christopher, pode ser a Thais Christopher, pode ser a Rachel's English, pode ser um monte de gente. Tem um monte de gente boa aí na internet que sabe o som do inglês, não sou só eu. Se você me acha doido, se você me acha extravagante, vai aprender com o outro, mas vai aprender o som do inglês. Porque para você falar inglês, entender inglês falado, precisa de duas coisas. Um, é o professor, é alguém para ensinar, é alguém que saiba ensinando. E a outra é você querer, é você sair da sua zona de conforto, é você tirar a bunda gorda na cadeira para aprender os sons do inglês. Porque senão você vai falar worked pra sempre. Não dá, gente. Aí é a escolha sua. E aí sabe quem que você vai entender falando inglês? Brasileiro. Por que na turminha lá de inglês, quando eu fazia inglês presencial, eu entendia os brasileiros falando tudo inglês. Aí eu ia pro filme e entendia merda nenhuma, que era diferente.
Por que que eu entendia os meus professores de inglês, que eram brasileiros falando inglês, mas eu não entendia filme, série? Eu fui para os Estados Unidos, eu me lasquei. Com 19 anos eu era professor de inglês, eu achava que eu falava inglês, não entendia nada, nada. Sabe, pedia a pessoa escrever, eu ficava com medo, eu ficava apavorado, porque parecia que era outra língua. E não era uma questão de sotaque. Eu cheguei pelo Texas. Ah, não, aqui é o Texas, eles devem falar tudo errado mesmo. E aí eu fui passando por outros estados, inclusive o estado conservador, mais conservador americano, Minnesota, e eu não estava entendendo mesmo assim. E aí eu falei, tem alguma coisa de errada. Mas eu sou professor de inglês, como é que eu entendo meus colegas? Pessoal, por que que você entende seus colegas brasileiros falando inglês, seu professor falando inglês? Porque eles partilham dos mesmos padrões fonológicos que vocês. Então, o brasileiro falando inglês fala worked, worked, e o nativo worked. Então, pessoal, é por isso que se você aprender inglês assim, você vai se comunicar com o brasileiro falando inglês, você não vai se comunicar com o resto do mundo. Paciência. Vou dar um outro exemplo agora, Agora, eu vou falar de um tema que se chama ilusão fônica. O que é a ilusão fônica? Gente, a ilusão fônica é quando você acha que sabe uma pronúncia, mas não sabe. E eu vou dar o exemplo da palavra amar. Qual que é a pronúncia da palavra amar? A maioria daqui da live, né, se não me conhece aqui no conteúdo do meu trabalho, vai falar assim, love, love, I love you. Vai falar que é love a pronúncia, né? A pessoa acha que é love. Ela ouve música, ela entende love, love. Só que, pessoal, a pronúncia dessa palavra não é com O, não é love. É com E. Sabe a palavra câmera? Câmera. Eu estou sendo filmado por uma câmera. É essa a pronúncia. Love, love. A pronúncia não é love. A pronúncia é love. Aí eu falo isso pro aluno, ele vira pra mim e sabe o que ele fala? Não, você tá errado, a pronúncia é love, porque eu escuto love na minha música preferida. And I will always love you. Ele acha que ele ouve love, mas não é love, é love. Aí eu falo, fulano, vem aqui comigo, vamos praticar. Ó, love, love. Vamos lá, a gente pratica umas frases, eu ensino, articulo, love, love. Vai ouvir a sua música de novo. Aí ele vai ouvir a música dele de novo. And I will always love you. Love you. Love you, teacher, não é possível. Ela mudou a música, ela regravou, teacher. Eu juro que eu ouvi a love. Eu juro que eu ouvi a love. Por que ela tá falando love agora? Por quê? Meu amigo, porque você é um bobão de não acreditar em mim. Eu falei que era love. Isso se chama ilusão fônica. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver um monte de artigos sobre isso, ilusão fônica. Você acha que a pronúncia é de um jeito, do jeito que você fala português, e aí você ouve esse jeito. Você está sendo enganado. É um viés. É um viés, você está sendo enganado. Ilusão fônica. Ilusão é o que você acha que é, mas não é. Fônica é de som. Ilusão fônica. Entendeu? Quando você aprende os sons corretos, você começa a ouvir os sons corretos. E detalhe, sua audição começa a melhorar. Porque você tem dificuldade em entender aquilo que você não sabe falar. Eu vou continuar aqui os exemplos, pessoal, porque eu realmente quero meter o pau na escrita hoje. Eu não estou demonizando a escrita, não estou falando que é do mal, que não vai pro céu. O meu ponto aqui, pessoal, é que a escrita não é um bom negócio para aprender a falar. Você quer aprender a escrever e a ler? Você vai escrever, a escrita é importante. Agora, você quer aprender a falar e a escutar? A escrita não presta! A cachorra safada sem vergonha a escrita. A escrita mais te atrapalha do que ajuda. Sabe por quê? Ela não só ajuda como atrapalha. Porque você vê as letras e você quer pronunciar igual como se fosse português. Que é o caso lá de love, que é o caso de work. Ela mais atrapalha do que ajuda. A escrita é muito importante para a sociedade, para tudo. Ler é maravilhoso, uma das melhores atividades que existem. Mas para aprender a falar, a escrita não presta. Vamos lá, outro exemplo. Esse exemplo, pessoal, ele é muito impactante. Aqui, essas barras significa som. Toda vez que vocês estiverem aqui no meu conteúdo, no Instagram, no YouTube, verem essas barras, significa que não é letra, é som. Não é grafema. Grafema é o que você grafa, é o que você escreve. Né? Fonema é o que você fala. Então toda vez que vocês verem essas barras laterais, é som. Então, olha aí o som ei, ei, ei. Esse é o som ei. Olha de quantas formas você pode escrever o som ei. Você pode escrever EA, como em ti, chá. Você pode escrever EE, como em meet, encontrar, conhecer. Você pode escrever EY, como em money, money. Lembra que eu falei que a escrita mais atrapalha do que ajuda? Pois é, porque se você não tem noção dos sons do inglês e se depara com a escrita da palavra dinheiro, o que você quer falar? Money, money, money. Primeiro que não é um O, até porque O não existe no inglês. O fonema O não existe no inglês. O fonema O existe no português, no espanhol, mas no inglês não. A pronúncia é ma, ma, ma de mãe, ma de mãe, ma, não é mo, é ma. E aí no final não é ei,
é I. Aqui tem um padrão. Toda vez que você escreve EY, tem exceção, claro, tá? Lembrei já de exceção. Mas 90% das palavras que você escreve com EY, a pronúncia é I. Dinheiro, money, money. A Disney, aquele parque, Disney, Disney. Um vale, valley, valley. Macaco, monkey, monkey. Chave, key, key. Ou seja, a gente quer falar Mickey, Mickey, não é Mickey, Mickey. Então, pessoal, existe um padrão. A maioria das palavras tem exceção, tá? Tem exceção. Vou dar uma exceção. Survey, survey, que é uma pesquisa. Então, assim, esse é um caso que a regra vale em 90% dos casos. Bom, continuando. A pronúncia I pode ser grafada com IE, como em believe. Pode ser grafada, que é acreditar. Pode ser grafada com EI, como em receive, que é receber. Pode ser grafada com a letra E, como em he, que é ele. Pode ser grafado I como na palavra esquiar, ski. Pode ser grafado como EO, assim como na palavra pessoas, people. Pode ser grafado OE, assim como na palavra phoenix, phoenix. Então, moçada, o som I pode ter várias pronúncias, várias. E tá vendo como a escrita mais atrapalha do que ajuda? Exemplo, como é que fala chá em inglês? Todo mundo olha lá para a palavra chá. Chá, em inglês, se diz T, T. Como é que se escreve essa vogal? EA. Então, chá é T, T. Quer dizer que o som do EA é I. Isso quer dizer que EA, as letras EA, os grafemas EA, têm o som de I, do fonema I, certo? Ah, certo. Claro, claro, com certeza. É claro. Então, para falar pão em inglês, é bread, né? Porque chá, você escreve EA e fala E, T. E pão, você também escreve EA. Então você fala bread, bread. Ah, não é bread. Não é a opção B, pessoal. É a opção C. É bread, bread. Isso é muito, 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 muito contraintuitivo. Se você quiser achar padrão na escrita para falar inglês, você vai fracassar miseravelmente. Até porque breed é uma palavra do inglês, mas não é pão, é outra palavra, é a palavra criar. Você vai ficar muito ligado nisso. Então eu mostrei pra vocês um som, o I, que pode ser grafado de várias formas. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o oposto. Eu vou mostrar a letra O com vários sons. Lembra que eu falei que O não existe no inglês? O fonema, tá? Fonema. Fonema O não existe no inglês. Então essas palavras, elas não podem ser pronunciadas. More, note, come, bob, tombe, elevator. Não pode ser pronunciadas assim. Não pode, não pode. Por quê? Porque O não existe no inglês. Só que a letra O existe. A letra O aí, ó. A letra O existe. Mas a pronúncia da letra O pode ser várias, gente. É aí que tá o problema. É aí que tá o problema. E aí? Então, olha só. Na palavra mais é O, more. Na palavra notar ou nota é note. Na palavra vir é come. No nome Bob é bab. Na palavra túmulo é tomb. Na palavra elevador é elevator. Então, vocês viram que o fonema I pode ter várias escritas e agora a letra O pode ter vários fonemas. E aí, moçada? O que a gente precisa entender, pessoal, é que no português, a gente tem um padrão do português, as letras e os fonemas, eles são muito parecidos uns com os outros. Mas no inglês, não. Eles são completamente diferentes. Vou dar outro exemplo aqui, hein? Vou dar outro exemplo, ó. Vou colocar a palavra cais aqui. Cais é aquele lugar onde o barco para. Olha no português, as letras C-A-I-S. 4 letras. Os fonemas. K-A-I-S. Ah, 4 letras, 4 fonemas. Cais. E no inglês, para falar essa palavra? Key. Peraí, ele fala igual chave? Key? É homófono com chave, fala igual chave. Então, olha as letras. 4 letras, 2 fonemas. Então, é isso que a gente precisa desconstruir na nossa cabeça. Que as letras e os fonemas são completamente diferentes. No português, 4 letras, 4 fonemas. No inglês, 4 letras e 2 fonemas. Inclusive, quando eu boto essa palavra para as pessoas pronunciarem, elas cometem, assim, atrocidades. Kuwei, kubai, kuai. O som do Q é Q.
Do U é you, do A é e do Y é Y. Q-U-A-Y. Q-U-A-Y. É assim que fala? Não. É que isso é muito doido, pessoal. É muito doido. Mas se você não tiver essa mentalidade de que a fala é diferente da escrita, vocês não vão prosperar no inglês. Primeiro, a escrita e a fala são mundos completamente diferentes. Nós precisamos ser bimodais. É aquilo que eu falei, eu não tenho nada contra a escrita, nada. Mas eu só acho que é errado as escolas prometerem que você vai ficar fluente na fala, dando exercício de escrita. Isso é completamente errado. Falar que você vai ficar bom na audição do inglês e na fala, te dando só coisa de escrita, gramática, tradução, leitura, ficar vendo vídeo. Para você falar inglês, você precisa praticar a fala. E para você praticar a fala, você precisa dos sons do inglês, porque senão você vai praticar a fala com os sons do português e não vai adiantar de nada. De que adianta você praticar errado? Não vai adiantar de nada. Então precisa praticar a fala com o som do inglês. Então, nessa aula, eu quis provar para vocês que aprender a fala do inglês através da escrita é um péssimo negócio. Péssimo, péssimo, péssimo negócio. E eu espero que vocês tenham adquirido essa mentalidade agora. Mas é extremamente importante que você saia daqui com aquela imagem do cachimbo. Porque é exatamente aquilo, a metáfora, a alegoria que vocês precisam para entender que na hora de falar inglês ou ouvir inglês não é para ter contato com a escrita. Não é, a escrita vai te atrapalhar. Isso é muito importante. Você tem que sair daqui pensando assim. Ceci n'est pas une pipe. Isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo. Isto é a representação do cachimbo. A mesma coisa aqui. A fala não é escrita. A fala não é escrita. A escrita é uma representação da fala. Mas não é a fala. E se você estudar pela escrita achando que você vai falar, se você ficar oralizando a escrita, achando que aquilo ali é fala, você vai se dar